Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Ele fará é bom. Desde todas as coisas que foram criadas pelas mãos de Deus, e todas as coisas que a palavra de Deus ainda diz que Ele fará, é bom. A questão é que o inimigo tem pervertido o termo bom, e tem também pervertido tudo que Deus faz, que originalmente era para ser bom. Quando Deus cria o relacionamento entre um homem e uma mulher, quando Deus realizou isso, o seu propósito era que isso fosse bom. Quando Deus criou o relacionamento de pais para filhos, o objetivo primário dele com relação a isso, era que isso fosse algo bom. Quando Deus cria o relacionamento entre qualquer pessoa, irmãos e irmãs, amigos, entre quem for que seja, o objetivo dele, quando da criação disso, era que isso fosse algo bom. E eu disse que duas coisas aconteceram. A primeira é que Satanás perverteu com as suas mentiras, com as suas artimanhas, o significado do termo bom. E hoje qualquer coisa que aparentemente é um pouco melhor do que o resto, nós definimos isso como bom. Aliás, quando Deus cria, nos dias da criação, dia 1º, dia 2º, dia 3º, 4º, 5º e 6º, e ele chega no final e diz que viu Deus que tudo era bom, nós mesmos criamos algo melhor do que o próprio Deus poderia ter criado. Porque quando dizemos que algo é mais ou menos, dizemos que é bom. E quando algo é excelente, dizemos que é ótimo. Ultrapassamos até mesmo o termo bom, para conseguirmos observar que realmente pervertemos o que é bom. Porque o melhor do melhor, do melhor, do melhor que pode acontecer, Deus dá o termo bom. Deus é um Deus de romance. Deus é um Deus que tem o objetivo de que todo relacionamento entre o homem e a mulher seja um relacionamento que não que apenas se inicie como um romance, não que se inicie como algo bonito, mas Deus tem o seu propósito de que isso seja perpetuamente algo bom e algo bonito. Aliás, essa foi a razão que Deus criou. No 6º dia, Deus criou o homem. E Deus criou o primeiro dia, olhou e viu Deus que era bom. Deus criou o 2º dia, ele não disse que era bom, pulou para o 3º, terminou a criação no 3º e disse, era bom. No 4º dia, Deus olha o que fez e diz, é bom. No 5º dia, Deus olha e diz, é bom. E no 6º dia, Deus cria o homem. E quando Deus cria o homem, a primeira coisa dentro do 6º dia que acontece, é a primeira vez que Deus diz, tem uma coisa que não é boa. Ele criou o homem, ele olhou para trás todos os dias da criação, e tudo que ele criou, ele disse, é bom. Mas de repente chega no 6º dia e ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora, ou uma adjutora, ou uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E no mesmo 6º dia, Deus faz com que o homem tenha um sono profundo, e faz um clone dele ali. Vai ali nas células tronco dele, vai ali na medula, vai ali na costela dele, e faz dele uma mulher. E aí, o próprio Adão, que deu nome a todos os animais, o próprio Adão também, se você olhar na sua Bíblia, dá o nome à mulher. E Adão diz, esta é carne da minha carne, esta é osso dos meus ossos, porque do varão foi chamado, porque do varão foi tirado, será chamada varoa. Se você pegar no hebraico, ele vai falar, porque do ish foi tirado, vai ser chamado isha.
o feminino, a fêmea do Adão. Então, somente depois de acabar o sexto dia, no qual, se você olhar vamos abrir, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E se você for lá para baixo, você vai ver agora no versículo 31 o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Você vai dizer, Felipe, mas a mulher foi criada no capítulo 2. Não, meus irmãos. O capítulo 2 é um resumo do que aconteceu dentro do sexto dia. Deus amplia o que aconteceu dentro do sexto dia no capítulo 2. Ou seja, no capítulo 1 ele faz o resumo. E ele diz para eu e para você. Ele diz, no sexto dia criei o macho e criei a fêmea. E quando eu terminei de criar tudo aquilo, eu vi que tudo isso era muito bom. O propósito original e o propósito bom de Deus para todo relacionamento não são as discórdias e não são as desavenças que vieram por culpa do pecado. Aliás, se você parar e pensar, quando Eva é tentada, e não foi o Adão que foi tentado inicialmente ali, quando Eva é tentada pela serpente, e Eva é enganada, porque a Bíblia não diz que Adão foi enganado, a Bíblia diz que Eva foi enganada. Quando Eva é tentada, e Eva é enganada, e Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ela faz? Ela leva para Adão. E o relacionamento de Adão e Eva era tão íntimo, o relacionamento de Adão e Eva, esse amor que um sentia pelo outro era tão profundo, que o próprio Adão faz o quê? Come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas logo depois que o pecado entra, e Deus aparece para Adão, todo esse relacionamento e cumplicidade que existia entre Adão e Eva, sabe qual é a primeira coisa que acontece? Deus chega para Adão e diz, Adão, por que você fez isso? E a primeira coisa que ele fala é, foi culpa da mulher que o Senhor me deu. Antes do pecado havia toda essa cumplicidade entre eles, perceberam? Mas logo que entrou o pecado, iniciou-se as desavenças. Mas o propósito original de Deus, como nós acabamos de ver nas Escrituras, é que o homem e a mulher tivessem um pleno relacionamento de profundo amor entre eles. Abra sua Bíblia, vamos ver alguns textos em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2. A palavra diz assim, beije-me ele, isso aqui é uma conversa entre a esposa e o marido. E ela diz, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Olha que romance nas Escrituras. Vamos ler o versículo 4. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Agora é ele dizendo para ela, que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que é de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Vou ler novamente, capítulo 4, versículo 10 e 11. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho.
e o aroma dos teus bálsamos do que de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Olha o que ele diz para ela. O teu amor, minha esposa, é melhor do que vinho. Eu quero me embriagar, não de vinho, mas eu quero me embriagar, minha esposa, do teu amor. O teu cheiro, minha esposa, é melhor do que o cheiro de todas as especiarias. O melhor perfume dos melhores perfumes, o teu cheiro é melhor do que eles. Olha só que homem romântico. E ele vem e diz assim, favos de mel manam dos teus lábios. Quando eu estou te dando um beijo, parece mel. Minha esposa, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Dá uma olhada no capítulo 7, versículo 10. Olha só, agora ela vem e diz para ele, eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Eu sou dele. Olha só, a mulher automaticamente, sem nenhuma pressão, está dizendo, você está vendo esse meu amado? Você está vendo esse meu marido? Eu pertenço a ele. Eu sou dele. Aliás, se você abrir no capítulo 6, versículo 3, ela ainda diz mais. Eu sou do meu amado. Ah, e o meu amado também é meu. Eu sou dele e ele é meu. Como que Deus é um Deus de romance? Como que Deus é um Deus de relacionamento? E um dia eu fiquei questionando, se Deus gosta tanto de romance, e Deus gosta tanto de relacionamentos, e criou isso de uma maneira tão bela, de uma maneira tão maravilhosa, por que razão Jesus disse que no céu não haverá casamento? Os saduceus chegam para Jesus questionando ele. Os saduceus eram um grupo de religiosos que não acreditavam na ressurreição. E queriam utilizar alguma tática para que Jesus fosse pego em alguma palavra e assim pudessem acusá-lo. Então chegaram para Jesus e disseram o seguinte, vamos abrir ali? Lucas capítulo 20, versículo 35. Então vamos desde o 27. Lucas 20, 27. E chegando-se alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Para um pouquinho aqui. Isso estava na lei. Se você analisar a lei, chamava Lei do Levirato. Sabe o que dizia isso? Que se eu sou casado, e eu morro, e eu não tenho filhos, o meu irmão deveria tomar a minha esposa, a esposa do falecido, como esposa dele, para que tivesse filhos dela, só que os filhos que ela tivesse do meu irmão, receberiam o meu sobrenome, para que a minha descendência não acabasse. Essa era a lei do levirato, é isso que eles estão dizendo aqui. Agora vamos continuar, versículo 29. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. Casava com a mulher, morria e nada de filho. Vinha o outro, morria e nada de filho. Isso deu 7. E a pergunta que eles fazem agora é, e por último, versículo 32, depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Ou seja, no reino dos céus, Senhor, já que o Senhor disse que vai haver ressurreição, quando ocorrer a ressurreição, vai olhar aquela mulher para os 7. Ela vai ser esposa de quem? E respondendo Jesus, disse-lhes,
Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, Jesus está dizendo, o relacionamento que você tem, ou vai ter, ou teve, com sua mulher, ou com seu marido, aqui, quando ocorrer a ressurreição, quando estivermos no reino dos céus, ela não vai ser a sua esposa lá, e ele não será o seu marido lá. E quando eu vi esse texto, eu me questionei. Senhor, por que o Senhor criou algo tão bonito? Por que o Senhor criou algo que o Senhor mesmo disse que é bom, e depois o Senhor mesmo disse que não vai fazer a continuidade disso no teu reino? E foi quando eu cheguei no livro de Efésios, abra aí, Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha que interessante. Quando o Senhor vai trazer as instruções através de Paulo para a igreja, como o marido e a mulher devem se portar dentro de um relacionamento, ele faz um paralelo entre a maneira como a igreja se relaciona com Cristo e a maneira como Cristo se relaciona com a igreja. Então ele coloca como se fosse aqui um paralelo e diz assim: igreja, como é que funciona? Igreja, quem é a cabeça sua? Cristo, muito bem. Mulher, a sua cabeça deve ser o marido. Marido, Cristo ama a igreja, não ama? Sim, muito bem. Então você também ama a sua esposa. E ele começa a fazer um paralelo dizendo: grande é este mistério, digo a respeito de Cristo e da igreja. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo e nos está mostrando? Que quando Deus criou o relacionamento entre o homem e a mulher, Adão e Eva, aquilo lá e tudo que vem vindo até hoje nos relacionamentos que nós mesmos participamos, é apenas uma figura, apenas uma sombra da realidade que Cristo queria demonstrar. Vou explicar melhor. Vamos pensar algumas coisas que tem no Velho Testamento, que hoje nós já entendemos que era apenas uma sombra, apenas uma figura de algo que era a realidade. Vocês aqui, está lá para trás, estão vendo a minha sombra. A minha sombra sou eu? Não. A minha sombra não sou eu. A minha sombra apenas transmite algumas ideias para vocês de como eu sou, mas ela não sou eu. E Deus, através de várias circunstâncias e de vários sinais e de vários modos e meios, trouxe através dos tempos e através da sua palavra, sombras de coisas reais. Vamos trazer alguns exemplos aqui. No Antigo Testamento, quando alguém cometia um pecado, o que deveria fazer? Deveria haver um sacrifício. Deveria haver ali
um cordeiro, o sacrifício mais comum, ali no livro de Levíticos há vários, mas vamos utilizar esse, colocaria a mão sobre a cabeça do cordeiro, simbolizando que os seus pecados estavam sendo passados para o cordeiro, e degolaria o cordeiro diante do altar. Ou seja, o cordeiro morreu pelos meus pecados. No Velho Testamento era assim. Quando entra no Novo Testamento, nós entendemos que isso era uma sombra. Isso não era o real. Isso era uma sombra de quem? Cristo Jesus. João Batista olha para Jesus e fala: deixa eu apresentar para vocês a realidade daquela sombra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro da realidade daquela sombra que vocês viram lá. Quando nós começamos a ver, por exemplo, ofertas no Velho Testamento, você queria fazer uma oferta para Deus. Então você também levava um cordeiro, você poderia levar farinha, você poderia levar certos alimentos. E você vem no Novo Testamento com relação a esses tipos de ofertas, esses sacrifícios de ofertas que eram feitos. E aí Romanos capítulo 12 diz: apresentai-vos a Deus vocês agora, como ofertas agradáveis, ofertas vivas, sacrifício vivo diante de Deus. As ofertas do Velho Testamento eram sombras, eram figuras de uma realidade maior. Qual era? Você e eu, que deveríamos ser oferta diante do Senhor. E todos esses relacionamentos que Deus realiza aqui, tem uma sombra. Sabe qual é a sombra do teu casamento? Sabe por que Deus instituiu o matrimônio? Como uma sombra da realidade, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Quando Deus criou um relacionamento entre o Rony e a Nelma, Deus quer que todos vejam através do Rony e da Nelma, dessa sombra, como é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso ele diz para o Rony: Rony, ame ela, como Cristo ama a igreja. Nelma, se sujeita a ele, como a igreja se sujeita a Cristo. Porque vocês são figuras dessa realidade. Mas no céu, no reino dos céus, quando estivermos lá, não será um reino de figuras, será um reino da realidade. Por isso essa sombra não haverá lá. Ou seja, o plano de romance de Deus, o plano de amor de Deus, é muito mais do que apenas entre relacionamentos de casais. Mas ele utiliza os relacionamentos dos casais para mostrar como é o verdadeiro amor que ele quer que a igreja tenha por ele e ele tenha pela igreja. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Deus traz uma mensagem aqui no livro de Apocalipse, a 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja que ele traz uma mensagem, nós não estamos falando de ímpios, estamos falando da igreja. É a igreja de Éfeso. E a mensagem que ele traz para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:4, é: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deus traz uma mensagem muito séria para eles. É como se você, marido, chegasse para a tua esposa e falasse para ela: esposa, eu tenho percebido que você deixou o primeiro amor que você tinha por mim. É como se a esposa chegasse para o marido e dissesse: marido, eu tenho percebido que aquele primeiro amor que você tinha por mim, aquilo que a gente tinha no começo, você deixou o primeiro amor. E toda essa introdução que eu trouxe para vocês com relação ao relacionamento entre marido e mulher, foi especialmente para mostrar a importância que Deus dá para os sentimentos da igreja para com Ele, para as decisões da igreja para com Ele e dele para com a sua igreja. E Deus traz agora uma mensagem para a igreja de Éfeso dizendo: igreja de Éfeso, vocês
tem uma coisa contra você. Você deixou o primeiro amor. E se nós olharmos no versículo seguinte, as consequências de ter deixado o primeiro amor que ela sentia pelo Senhor, que ela tinha pelo Senhor, não é apenas manter-se num relacionamento sem esse primeiro amor. O Senhor vai dizer no próximo versículo de que a ausência desse primeiro amor é nenhum relacionamento entre eles, então. Ou você tem aquele amor, sabe aquele amor, aquele primeiro amor, ou nós não temos nenhum relacionamento entre nós. Porque eu não vou suportar, não vou aguentar, não vou sustentar esse relacionamento com esse amorzinho, não. Tem que ser aquele primeiro amor. Olha só o que o Senhor diz no versículo seguinte. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal era a igreja, e a igreja estava na presença do Senhor. E o Senhor está dizendo, se você não voltar, aquele primeiro amor que você tinha por mim, na minha presença você não fica. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, aquele primeiro amor que você tinha por mim. Porque senão, o castiçal sai da minha presença, se você não se arrepender. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a igreja de Éfeso, para nós entendermos um pouco o contexto do que estava acontecendo aqui. Éfeso era uma cidade, a mais ou menos 250 quilômetros de Atenas, ali na Grécia, um lugar muito idólatra ao seu redor, extremamente idólatra. Ele estava a mais ou menos 1.300 quilômetros de Roma e 270 quilômetros de Corinto. Aquele povo, na onde está na sua Bíblia, 1 e 2 Coríntios. Quando Paulo foi para Éfeso, isso eu não, para nós economizarmos tempo, se você quiser depois vai estar no capítulo 18, 20 e 21 de Atos. Quando Paulo vai para Éfeso pregar o evangelho, a primeira coisa que ele faz, ele chega lá por pouco tempo, começa a pregar nas sinagogas, e ele estava com 2 companheiros de viagem que tinham o mesmo ofício de Paulo. Porque Paulo, além de ser pregador, ele fazia tendas. Esses 2 companheiros eram um casal que acompanhava Paulo, chamado Priscila e Áquila. Priscila e Áquila estavam junto com Paulo quando ele chegou pela primeira vez em Éfeso. Então Paulo chega em Éfeso, prega um pouco a palavra de Deus, e a Bíblia diz que por pouco tempo ele ficou ali e já foi, e Priscila e Áquila ficaram ali continuando a pregar o evangelho de Deus. De repente chega naquela cidade um homem chamado Apolo, um homem muito eloquente, que conhecia muito das escrituras sagradas, mas que apenas tinha conhecimento do batismo de arrependimento por João Batista. E não tinha conhecimento sobre o batismo do Espírito Santo por Jesus Cristo. Priscila e Áquila, quando começam a ouvir Apolo, na sua eloquência pregando, vão, e a Bíblia diz isso, apontam para ele o caminho direito. Apolo vê nas escrituras que realmente o que as escrituras falavam mesmo a respeito de Jesus Cristo, e começa agora, na sua eloquência, pregar a respeito de Cristo. Passa um período de tempo, Paulo volta na cidade de Éfeso. E quando Paulo volta na cidade de Éfeso, agora não é para ficar pouco tempo. Paulo fica aproximadamente lá 3 anos pregando o evangelho na cidade de Éfeso. E essa foi uma cidade que recebeu um tremendo avivamento do Espírito Santo da parte do Senhor. Aliás, quando Paulo chega em Éfeso, a primeira coisa é que ele conversa com alguns homens sobre: vocês já receberam o batismo do Espírito Santo? E eles falaram: nós nem sabíamos que existe Espírito Santo. Então, Paulo orou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Paulo, durante 3 meses, começou a pregar nas sinagogas, anunciando e buscando convencê-los de que Jesus era o Cristo. Mas muitos dos judeus das sinagogas começaram a falar mal do caminho, começaram a falar mal do cristianismo.
e Paulo parou de ministrar nas sinagogas. E durante o resto do período ficou lá. Ficou, como a Bíblia diz, numa escola de um tirano, pregando o evangelho. Como eu disse para os irmãos, houve um avivamento tremendo na cidade de Éfeso. Durante todo esse período, só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que os lençóis que Paulo encostava, da magnitude do Espírito Santo que havia ali, era levado até os doentes e as enfermidades fugiam, a Bíblia diz. Imagine só, você pegava um lençol, levava no doente, a enfermidade fugia do doente, com o lençol desse homem de Deus cheio do Espírito Santo. Falava que levava-se até os endemoniados e os demônios saíam. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente ligada, inicialmente, às artes mágicas. Era uma cidade extremamente ligada a questões espirituais do reino das trevas. Se você depois pegar 1 Coríntios, Paulo fala que lá em Éfeso ele lutou com bestas, demônios. Se você pegar na sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5, você vai ver que é para somente a igreja de Éfeso que Paulo traz uma descrição tão detalhada de como fazer uma batalha espiritual. E ele diz assim, para a igreja de Éfeso: porque a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a vossa luta é contra principados, potestades, dominadores das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É no próprio livro de Efésios que Paulo vem e fala sobre lugares celestiais. A vossa luta é nos lugares celestiais. Vocês foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lá na cidade de Éfeso tinha um templo, que era o templo da deusa Diana. Aliás, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Quando Paulo começou a pregar o evangelho, o avivamento veio dentro daquela cidade de uma maneira tão impactante. A Bíblia diz de que aqueles que tinham livros de artes mágicas o jogaram na presença de todos e começaram a botar fogo sobre eles, mesmo que aqueles livros tenham uma grande quantia de dinheiro valendo sobre eles. Eles não venderam os livros, não, vamos nos desfazer desses livros, mas pelo menos vamos ganhar um dinheiro sobre eles. Eles queimaram os livros. Que avivamento ocorreu na cidade de Efésios. Se você abrir a sua Bíblia, por favor, abre em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 em diante, ele vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Olha como é que ele vai dizer agora. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está falando sobre principados, sobre potestades, sobre demônios. Que avivamento ocorreu nessa cidade. Agora deixa eu perguntar algo para os irmãos. Vocês acham que este avivamento que ocorreu na cidade de Éfeso foi um avivamento que esfriou? A Bíblia diz que sim, não? Vocês deixaram o primeiro amor. Mas agora eu vou contar algo para os irmãos. Ainda que eles deixaram o primeiro amor, vocês sabiam que eles não pararam de trabalhar? Espiritualmente falando, trabalhar na obra, trabalhar na igreja. Você sabia que quando Paulo, se você pegar, Paulo ele foi expulso de Éfeso, porque tinha um artífice lá, Demétrio, tinha um artífice lá na cidade de Éfeso, que fazia imagens da deusa Diana. E Paulo já estava no seu coração com o intento de sair de Éfeso depois de 3 anos. Mas ele, estando com esse desejo no seu coração, ao mesmo tempo, a Bíblia diz, levantou-se um alvoroço na cidade. Por quê? Porque Paulo começou a dizer que não há deuses feitos por mãos de homens. E as pessoas começaram a se converter ao Evangelho, e aí, o que aconteceu? Aqueles que vendiam os deuses, o negócio deles começou
a decair. E antes que decaísse totalmente, fizeram um alvoroço na cidade. Paulo saiu da cidade. E algum tempo depois, de uma cidade chamada Mileto, Paulo chama os anciãos da igreja de Éfeso e dá um último recado para eles, dizendo: primeira coisa, meus irmãos, eu estou livre do sangue de todos vocês, porque eu já anunciei o evangelho a todos vocês, e eu não tenho mais responsabilidade sobre a vida de vocês, no sentido de ter deixado de falar do evangelho. Ele diz assim: eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor, de anunciar o evangelho. E ele diz assim: e eu vou falar algo para vocês, vão tentar entrar no meio de vocês lobos devoradores, para pegar o rebanho de Deus, então fiquem atentos. E eles ficaram atentos. Volta a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 em diante. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, todos aqueles que se diziam irmãos e estavam tentando falar, sou apóstolo do Senhor, eles lembraram do conselho que Paulo deu. E com base no conselho que Paulo deu, colocavam à prova esses que se diziam apóstolos e percebiam que muitos realmente eram lobos devoradores que estavam tentando entrar ali no meio. Olha só o versículo 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. O Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso: vocês são uma igreja que continuam trabalhando. Vocês são uma igreja que não se cansaram de trabalhar pelo meu nome. Vocês são uma igreja que realmente estão sofrendo pelo evangelho. Vocês são uma igreja que realmente tem tido paciência. Mas vocês são uma igreja que vão ser tirados da minha presença. Porque ainda que vocês estejam totalmente ativos nas atividades ministeriais, que vocês estejam ainda partilhando dentro da igreja, ainda que vocês estejam tendo atividades junto com o povo de Deus, ainda que vocês aos olhos externos sejam uma igreja maravilhosa, vocês serão uma igreja tirada da minha presença, porque vocês estão fazendo tudo isso por mera religião. Porque vocês não estão fazendo isso mais pelo primeiro amor. Vocês fazem, não é que vocês deixaram de fazer. Vocês fazem, mas pela razão errada. Vocês fazem porque tem que fazer. Mas vocês não fazem por causa do primeiro amor que vocês têm por mim. Eu vejo a igreja de Éfeso muito parecida com a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse 3,16, o Senhor vai dizer para a igreja de Laodiceia: e porque você não é frio, e porque você não é quente, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Espiritualmente, não é que você me abandonou, igreja de Éfeso, mas você não tem mais aquela intimidade que você tinha comigo, aquele primeiro amor. Eu creio que todas as igrejas e todas as cartas escritas às igrejas do Apocalipse têm revelações de Deus para o tempo presente que havia na época, revelações de Deus no sentido profético para coisas que ainda aconteceriam, mas revelações de Deus para todas as igrejas, de todos os períodos, de todos os séculos, de todas as fases. Trazendo para os nossos dias hoje, o Senhor vai nos trazer a exortação de que Ele tem extremo prazer no romance, no amor, nessa entrega, que assim como você quer se dar para o seu marido, e assim como você, marido, quer se dar para a sua esposa, Deus tem o mesmo propósito para com a sua igreja.
Nós lemos em Cantares textos extremamente românticos, dizendo: eu sou do meu amado e ele é meu. Textos extremamente românticos, dizendo: todo o meu prazer está nele, todo o prazer dele está em mim. Mas esse objetivo que Deus tem é para que eu e você tenhamos com relação a ele. Não adianta nós estarmos continuamente trabalhando visualmente, quando na prática não temos mais aquele primeiro amor pelo Senhor. Se você quer ter realmente lugar na presença do Senhor, não adianta apenas viver uma religião. Não adianta apenas viver algo que aos olhos das pessoas parece estar trabalhando para o Senhor. Mas é necessário, de fato, ter aquele amor de todo o coração pelo Senhor. E eu vou dizer algo para vocês, para finalizar. O amor, irmãos, não é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Aliás, o próprio Senhor diz para nós: amai os vossos inimigos. Você consegue sentir algo pelo seu inimigo? Mas ele diz: escolha amá-lo. O Senhor me dá uma ordem dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem. Ele não diz. Aí você fala: Senhor, mas eu não sinto. Mas não é para você sentir, é para você decidir. Lembra que eu disse no começo que o inimigo tem pervertido os termos que o Senhor tem dado? Assim como ele perverteu o termo bom, ele também perverteu o termo amor. Se nós não vivermos continuamente naquele primeiro amor, na presença do Senhor, não ficaremos. Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor tem nos concedido. E pedimos que o Senhor nos leve a viver esse primeiro amor. Esse amor que excede todo e qualquer sentimento. Que nós venhamos realmente, Senhor, nos entregar a Ti, não apenas como uma mera religião, mas que nós venhamos nos entregar a Ti com todo o nosso ser. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.